Alô, alô, donos da bola no ar a partir de agora, direto no estúdio de Band, aqui no alto da Rajagabalha. Terça-feira, hoje tem debate a partir de 10h30 da noite aqui, direto dos estúdios da Band, com os candidatos a prefeito aqui de Belo Horizonte. Então se ligue, logo mais, 10h30 da noite. Estou aqui com o Eduardo Panzi e Cadu Doné de Mara Oliveira pra gente falar de um monte de coisas. Aliás, vamos direto aqui, ô Cramunhão? Vamos direto aqui, porque é o seguinte, já vamos começar a emendar com informações. Daqui a pouco nós vamos falar de futuro do Tardelli, Douglas Santos, sai ou fica, Prato, sai ou fica, Fred, sai ou fica, daqui a pouco, porque agora nós vamos abrir uma situação aqui que está deixando o torcedor, no mínimo, curioso. O Dátulo, jogador de 32 anos, tem 138 jogos com a camisa do Atlético, 18 gols, completa hoje 2 meses da sua última partida pelo Atlético. Então, o jogador que vem sofrendo ao longo do ano com algumas lesões tem sido questionado pela torcida, não ele, mas enfim, a torcida questiona o Atlético. Pô, cadê o Dátulo? Por que o Dátulo não joga? O que está acontecendo com o Dátulo? É grave a situação? Se é grave, diz que é grave. Se não é grave, explica por que está com essa problemada toda, por que ainda não renovou com o cara. Ele já pode assinar um pré-contrato, ele vai ficar, ele vai embora, ele custa caro, tem uma quizumba dentro do clube, mas ninguém sabe o que é. Então, bom, enfim, a gente está aqui, a gente vai tentar inclusive contato com alguém do Atlético que possa falar sobre a situação do Dátulo, mas, a princípio, ele estaria contundido. Eduardo Panzi, o que você pensa dessa situação toda? Você acha que falta clareza para tratar o assunto e o fato de não ter clareza na situação abre a condição da gente questionar, ou você acha que a gente está fazendo onda que não tem que questionar porque já está definido que ele está machucado? Boa tarde. Um abraço, Everton, telespectador. Olha, se a gente tivesse informação do clube, a gente não faria onda. A gente não emitiria alguma opinião que pode não ser a correta. A verdade é que o Dátulo não dá entrevista, não entra em campo, às vezes não treina, às vezes fica só na academia. Para a próxima rodada, tem essa paralisação aí para as eliminatórias, mas o Marcelo não vai ter o Casares e não vai ter o Otero, que vai estar com a seleção da Venezuela. Então, o jogador que poderia fazer essa função de armar o time seria o Dátulo. E aí, o Marcelo vai aproveitar o Dátulo? O que acontece? Porque o Casares teve uma lesão grave e o clube informou. O Luan teve a lesão dele, todo mundo já sabe, o clube informou. Depois teve outra, agora muscular. Todos que têm uma lesão mais grave, o clube vai e informa. A do Dátulo, ninguém fala nada claramente o que foi. Ele está lesionado ainda? Ele está fazendo um trabalho de reforço? Ele está querendo voltar 100%? Ele ainda não está 100%? Ele vai para outro clube? A questão do Patrick, quando o Patrick havia assinado um pré-contrato com o time turco, o Atlético encostou o Patrick. Até aquele caso foi um pouco mais claro que esse do Dátulo. O Dátulo teria assinado com outro clube, por isso não está entrando em campo pelo Atlético. Então são questionamentos que a gente faz, que o torcedor faz. Se o torcedor faz, é nosso papel ir até o clube e tentar buscar algum tipo de informação. A gente vai até o clube, a gente que eu digo jornalistas, porque eu pouco frequento o clube. E o Atlético não dá nenhuma informação. Eu acho que a última pessoa que falou a respeito do Dátulo foi o Marcelo Oliveira, falando, não, ele vai ser aproveitado, mas está melhorando a condição física, é um jogador interessante. Ok, então para a próxima rodada não tem Casares, não tem Otero. Fora outros desfalques que eu não vou citar, estou falando os caras da posição. Tem o Dátulo, e aí? Vai ser aproveitado? Vai improvisar alguém e o Dátulo continua no DM? Você destacou um negócio que você tem razão, né? A gente é apenas um elo entre a torcida e o clube. Então, o questionamento que é feito aqui não é simplesmente porque eu estou em dúvida e quero tirar minha dúvida, não. O torcedor quer saber, quando é que vai poder usar o Dátulo? Mas a gente não passa previsão. Então, mas qual é a gravidade? Qual é a contusão? Sabe o que acontece? É porque está aparecendo muito aquela situação da dúvida toda que gerou sobre o Casares. Você se lembra? A gente cobrava. Sim. E aí o Aguirre chegava nas coletivas e dizia, não fala desse assunto e tal. E aí você começa a especular. Ontem, por exemplo, eu recebi uma mensagem, até de um sujeito esclarecido, tal, falou comigo, olha... eu ouvi falar que o problema do Casares não é muscular. Então, o que é, cara? Do Dátulo, né? Não, do Casares. Do Casares tem algo mais? Não, do Casares a informação que tem que há uma contusão, que a contusão é grave, né? Está em tratamento e tal. Agora, sobre a questão do Dátulo, eu gostaria de ouvi-lo. Cadu Doné, por gentileza, câmera 2. E aí? O que você
pode dizer sobre isso e você acha que a gente tem razão em cobrar e o torcedor tem razão também em querer saber o que acontece com rapidinho, com o Dátulo? falar, claro. Uma coisa é o clube não se pronunciar a respeito do Dátulo. Outra coisa é questionar uma lesão do Casares e chamar o departamento médico do clube de mentiroso. Exatamente. Né? Coisas distintas. Não, Everton, mas eu acho que o Dátulo está machucado também. Não que eu ache improcedente o questionamento, a reflexão, mas eu até confesso não tenho informações precisas sobre a contusão, mas acho que o problema dele é físico. Mas você mesmo. acha normal que alguém diga que está estranha a história? Olha, ele machuca demais, né? Infelizmente o histórico dele é assim. Esse ano, então? Esse ano, você leu ali, você falou, 2 meses que ele não... que ele fez a última partida, e antes desses 2 meses ele também não vinha de uma sequência. Ele também jogou pouquíssimo e veio de outra contusão antes desse período. Assim, a gente já falou em outras oportunidades de diversos momentos em que os clubes em geral, não só o Atlético, não passam como antigamente informações tão precisas, tão completas sobre jogadores com problemas físicos. Talvez seja mais um caso desse. Mas até onde eu sei, ele realmente está com um problema físico. Eu digo problema físico num sentido amplo, ou realmente machucado, ou fazendo algum trabalho de reforço, algum trabalho de preparação para voltar e não machucar de novo. Né? Uma espécie de prevenção para voltar mais preparado. A última vez que nós falamos com o Dátulo, eu acho que vocês vão se lembrar. Eu lembro que você falou com ele ao vivo, você ligou para ele no telefone. A gente bateu um papo ao vivo e ele disse, olha... minha vontade é de ficar, eu tenho interesse em ficar por aqui, eu sou feliz aqui e tal. Era na época daquele negócio do Fluminense. Do Fluminense, ele já exatamente. Para voltar, né? A última vez que nós tentamos contato com o Dátulo, e até solicitamos, na semana passada, ou talvez, enfim, uns 15 dias, não sei, ele disse que não falaria. Isso. Né? Então, se ele não fala, e quando você pergunta... no clube também, sempre dizem que, bom, é apenas uma contusão. É apenas uma contusão. Mas é que... Será que ele, às vezes ele sabe, não fala... é o problema, às vezes, de não se informar. Não estou falando que o clube é obrigado a fazer, mas trata outras contusões em outros jogadores com um pouco mais de clareza. E ainda tem essa possibilidade falta, de saída do Dátulo, de transferência para outro clube. Ele não tem ainda os 7 jogos. Isso. Eu acho que está no papel a imprensa de cobrar e o torcedor de querer saber. Gilmar Oliveira, boa tarde. Boa tarde para todo mundo. E principalmente, eu acho o seguinte, se não existe uma transparência na situação e se fala somente de uma questão física, mas ele corre, ele volta a treinar e de repente ele volta a ser um problema físico, ele corre, ele volta a treinar e ele volta a ser um problema físico. Então, ele te dá o direito, e aí é meu direito, de pensar... pelo passado das coisas que já aconteceram no Atlético, de uma situação dele realmente ter um pré-contrato assinado com outra equipe, que ele já poderia ter feito há cerca de um mês e meio, e de realmente ter assinado esse pré-contrato e atrás de ter falado, você não vai jogar assim, como fez com o Patrick, como lembrou o Eduardo Panz, mas tem um outro jogador que também aconteceu isso, que foi com o Giovanni Augusto, todo mundo se lembra, inclusive o Giovanni Augusto depois deu várias declarações dizendo, ainda bem que eu fiquei, que eu não... progredir com a história. Então, assim, são 2 situações que já aconteceram com o clube e os jogadores foram afastados. Afastados, que eu digo, Cadu, e aí nem é um questionamento ao Departamento Médico do Atlético, né? Mas o questionamento ao Departamento Médico do Atlético é o seguinte, há cerca de um mês, mais ou menos, quando a imprensa começou a questionar, eles mudaram a forma e o Atlético anunciou que a partir dali iria ter uma situação diferente quando a situação fosse mais grave, né? Então, uma explicação melhor pela coisa que está acontecendo. E não existe uma explicação plausível. E o nosso questionamento é porque o Dátulo faz falta. O Dátulo fez falta em vários jogos. O Dátulo é um jogador que na ausência aí de Casares, na ausência de ter um armador, você tem como estar utilizando ele em várias situações. Então, é um jogador que é importante nesse grupo do Atlético. O questionamento é esse. E mais, o questionamento também porque o Dátulo foi falado em várias equipes. Quando a gente questiona aqui, não está questionando porque eu quero saber, porque o Cadu quer saber.
É porque o torcedor pergunta, o torcedor quer entender qual é o processo do Dátulo. E essa resposta a gente não tem. E quando ela não é dada da forma devida, o direito de pensar é de cada um. Deixa eu dar uma passada pelo Twitter aqui, por gentileza, @osdonosdabola_mg, tá aqui, ó. Geraldo Eustáquio, para mim vocês estão sem assunto e levantaram essa do Dátulo. Ô, Geraldo, para você, né? Mas para outros telespectadores, não. Esse assunto só veio à tona porque as perguntas pela ausência do Dátulo são muitas nas nossas redes sociais, principalmente no Twitter, os questionamentos. Então a gente trouxe esse assunto aqui. Mas fica ligado aí que tem muita coisa, tá? Inclusive muito assunto que você, inclusive, vai se interessar. Porque diz respeito ao seu time do coração. Relaxa que a gente vai falar daqui a pouquinho. O principal ponto, e que a discussão é válida, é que para a próxima rodada, volto a repetir, o Marcelo não tem o Casares, não tem o Otero, e quem faz esse papel é o Prato, que também não joga. Então ele não vai ter ninguém para fazer aquela função no esquema que ele gosta, de 3 jogadores com um centralizado, fazendo papel se imagina de que armador. Os não vão ele não chegar, vai ter ninguém. O outro que entrava e fazia isso era o Patrick, que também está lesionado. Então não tem ninguém. Ele teria o Dátulo. Mas será que tem o Dátulo? Olha aqui, tem mais um Twitter aqui. Vem cá, o Capiroto, põe na tela mais um Twitter aí, por gentileza. @osdonosdabola_mg, o Sidney de Montes Claros. Manda carne aí pra nós de sol. O Galo vai abrir mão de Dátulo para ficar com o grande Otero, craque da Venezuela, que é um país tradicionalíssimo no futebol. Eu entendo a ironia aqui. Eu entendi perfeitamente a ironia. Bom, eu vou passar para vocês. Não, só a Dimara levantou a possibilidade aqui, a questão de um possível pré-contrato. Eu só não entendo o seguinte, Dimara, se ele tem, até vislumbra aí a possibilidade de ir para outro clube, de firmar qualquer espécie de vínculo desde agora, por que ele não já vai de uma vez? Porque se o clube for brasileiro, ele não tem 7 jogos, ele já poderia ir. Se for a janela do exterior, ainda está aberta para a maioria dos lugares. Né? Tá fechando agora, inclusive, fechando... Então... Porque vira birra. Como virou não estou questionando, Turquia, não, mas... Né? Não, assim, hipóteses, né? Hipóteses. Porque vira birra. Deixa eu tentar poderia ele resolver com o clube. E essa discussão só existe aqui porque ninguém se pronuncia no clube. Exatamente. Mas, olha, e assim, sobre a questão tática, apesar de ele ser um bom jogador, como o elenco do Atlético é muito bom... Eu acho que, assim, no primeiro plano, como chances prioritárias ali, ele não estaria, não. Nem no time titular e nem como um reserva, assim, para entrar imediatamente. Mas, com muitas ausências. E assim, em termos táticos, todo mundo imagina o Dátulo, em primeiro lugar, como esse armador centralizado da linha de 3 meias do Atlético, jogando no 4-2-3-1. Beleza, é o primeiro lugar para você imaginar o Dátulo mesmo. Agora, até nesse esquema com 3 volantes, ele pode ser um dos 3 volantes. Né? Ainda tem essa questão. Ele poderia ser um cara para jogar no lugar do Lucas Cândido no último jogo, por exemplo. E a parte financeira, você está pagando o jogador. Colocar, o mesmo jogador. A parte financeira eu acho que o questionamento passa por isso. Claro, você está pagando o jogador. O jogador tem um histórico, gente, eu entendo perfeitamente, o jogador tem um histórico de contusão, sim, mas o jogador está aí e a torcida começa a questionar, e se é aquilo que você acabou de dizer, Eduardo, se não tem uma resposta definitiva. Né? Bom, se é contusão, Rodrigo Lasmar... Né? Ou, enfim, algum médico do Atlético vem e diz, olha, ele está contundido e a situação é grave. Aí o torcedor vai parar de imaginar que ele possa reforçar um concorrente, porque ele não tem 7 jogos. E a gente não discute mais. E aí não tem discussão. Igual ninguém está discutindo o Luan. Porque está machucado. Como se não discutia o Guilherme. O Guilherme a gente não discutiu. Ele sabia que a gente tinha condição que era grave, que ele demorava para voltar. Mas não é um caso parecido com o Guilherme? Não sei, Cadu, porque o dele é meio vai e volta. Falei em termos físicos. Não sei, porque lá atrás a gente falou de negociação, de possibilidade de saída. Exatamente. Vamos raciocinar. Nós estamos entrando no mês de setembro. Isso. O Atlético já renovou com ele? Não. Pelo menos até agora, não. E ninguém contou pra gente. Mas talvez o Atlético tenha perdido a paciência, que o jogador machuca demais, não vislumbra renovar, vai cumprir o contrato pela questão profissional, questão trabalhista, que faz parte, e não vai falar nada para não expor o atleta também. Então justifica, os questionamentos são justificáveis. Não, eu estou falando não falar nada desse... Não, eu estou falando não falar especificamente... que não vai renovar. Tipo, olha, nós não vamos renovar porque esse cara machuca demais. Legal, ninguém faz isso. Vocês falar que é por causa disso. Não, legal falar. Né? Bom, enfim, não é para atender uma solicitação nossa, não. É para falar direto
ao torcedor. Vamos para o rápido intervalo. Laica, na volta tem Cruzeiro ainda hoje. Situações de mercado envolvendo o Atlético e seus jogadores já aqui nos Donos da Bola. Até já. Os Donos da Bola. Oferecimento